Eu acho que é óbvio que o grande acontecimento do jogo de ontem para a torcida do Fluminense foi o gol do Castilho, né? Sua estreia aí como titular. Não só porque é o gol que garantiu a vitória, né? Mas também porque essa narrativa da busca por um centroavante é uma das grandes narrativas do início de temporada do Fluminense, né? Porque o torcedor do Fluminense se ressente, né? Sente falta de um centroavante capaz de fazer esse tipo de gol, né? Um golzinho que, porra, não foi nenhum golaço, né? Nada demais, mas foi um gol muito saboroso pro torcedor do Fluminense, né? Aquele gol em que o centroavante dentro da área consegue ganhar ali a disputa, se antecipa ao zagueiro e mete de cabeça para dentro do gol. É um gol que o torcedor do Fluminense não via há um bom tempo, né? E que assim, se a gente for pegar os outros centroavantes do Fluminense, dificilmente eles seriam capazes de fazer, de replicar esse tipo de gol, né? O John Kennedy não é um centroavante que tem a bola aérea, né, como característica. O Cano não preciso nem falar. E o Everaldo, né, que ainda bem que não é mais um centroavante do Fluminense, mas que foi o centroavante do Fluminense na maior parte aí da temporada passada, ele até tem o porte físico para isso, né? É o que mais também é algo frustrante para o torcedor, né? Porque era um centroavante que tinha o porte físico para ser um centroavante de bola aérea, mas que nesse tipo de lance, muito provavelmente das duas uma, né? Ou ele não venceria a disputa com o zagueiro, ia cabecear essa bola ali com o zagueiro no cangote, ia cabecear por cima, ou ele nem estaria ali, ele ia estar ali na entrada da área, fora da área, né? É um centroavante que não conseguia se colocar em condições de finalizar esse tipo de jogada, né? Eu acho que quando a gente fala também necessidade de centroavante, o Fluminense também precisa muito desse tipo de centroavante que tem presença de área, que está sempre ali, se colocando e se posicionando de uma forma que ele vai participar, vai ter chances de botar a bola para dentro. A gente vai cruzar a bola para a área, vai bater no zagueiro, vai sobrar para o centroavante. Aquele centroavante que parece que a bola procura o cara, que tem a presença de área. E o gol do Rodrigo Castilho ontem foi um gol, né, de centroavante típico, de centroavante clássico. E que um clube, né, que quer disputar o título precisa, né, e principalmente para o tipo de jogo que foi o jogo de ontem, né, que foi um jogo em que o Fluminense não jogou bem, né, um jogo que não fosse um gol de oportunismo de um centroavante, o Fluminense não venceria, né? O Fluminense não jogou bola para ganhar esse jogo de ontem, né? A vitória do Fluminense não traduz o que foi o jogo, mas o Fluminense venceu na base ali do gol do seu centroavante, do gol do seu goleiro, né? Porque a defesa do Fábio ali nos últimos instantes da partida é basicamente um gol, né? E é impressionante a capacidade que o Fábio tem nesse tipo de jogada, né? Ele consegue se aproximar dos jogadores do adversário quando eles estão em condições de finalizar de uma forma muito rápida e fechar esse ângulo muito bem, né? Essa jogada de 1 contra 1 do Fábio, em que ele tem que sair do gol, essa saída do gol, fechando o espaço do atacante adversário, o Fábio ele faz muito bem, né? Ele se destaca nesse tipo de jogada e ontem mais uma vez, né? Ele sai muito bem do gol, tira o espaço do jogador do Atlético Mineiro que finaliza em cima dele, porque o cara chegou ali com tudo. E claro, né, a gente também vence esse jogo de ontem por conta da incompetência do Atlético Mineiro, que criou mais chances do que o Fluminense, né? Poderia ter feito gols. Esse lance do Fábio tem muito de mérito dele, mas, porra, teve outros lances ali. Primeiro tempo, uma cabeçada, né? Muito clara a chance que eles perdem. Segundo tempo, tem uma chance ali com o Hulk, né? No contra-ataque, que o Hulk finaliza
pessimamente ali, e no rebote o jogador do Atlético Mineiro ainda tem a chance e isola, né? Então foi um jogo até atípico para o Fluminense, né? Do nível de desempenho ali destoante do que vinha sendo, e eu acho que algo que ilustra o que foi, né, esse jogo pro Fluminense de ontem foi também, não só ilustra, né, mas como explica a atuação do Fluminense, foi a atuação do Lúcio Acosta, né? Talvez tenha sido a pior atuação do Lúcio Acosta com a camisa do Fluminense desde que ele virou titular, né, de fato. Porque, assim, errou a maioria dos lances, né? O Lúcio Acosta, a gente sabe que é um jogador que está sempre tentando lances muito difíceis, aquelas jogadas que, porra, tu vai dar o último passe por dentro ali da zaga adversária, vai deixar o companheiro em condições de fazer o gol, né? E o que impressiona a gente nesse jogador, né, o que faz a gente olhar esse cara como craque, é essa capacidade, né, de, porra, tá sempre conseguindo botar jogadores em condições de fazer o gol em lances muito difíceis, encontra soluções em jogadas muito difíceis. E ontem ele jogou como um jogador comum, né? O que aconteceria se um jogador comum tentasse jogar igual o Lúcio Acosta joga, né? E errar a maioria dos lances. Ontem o Lúcio Acosta realmente não estava num dia inspirado e errou a maior parte dos lances. Com isso o Fluminense, né, a capacidade criativa do time fica muito prejudicada. Eu acho que ali no setor ofensivo, quem conseguiu realmente mostrar mais foi o Savarino, né? Sempre muito lúcido, com uma capacidade técnica, né, que se destaca também, mas não foi suficiente, né? O próprio Rodrigo Castilho fez mais ali um jogo de pivô, de trombar e tal, mas não se destacou, né, fora o gol. O Canóbio também, ele é importante no cruzamento para o gol do Castilho, mas, né, enfim, o time como um todo, né, não só ofensivamente, mas de uma maneira geral, não fez uma grande atuação, porque mesmo na parte defensiva, não tomou gol, ótimo, né? Mas o Atlético criou chances para fazer gol, né? A gente não tomou gol, foi uma questão de mais sorte do que juízo. Mas esse tipo de atuação é algo que vai acontecer ao longo do campeonato, né? Time nenhum joga bem todos os jogos, né? Eu acho que o que diferencia um time que vai brigar pelo título de um time que não vai é a capacidade de, primeiro, nos jogos em que joga bem, conseguir assegurar os 3 pontos na grande maioria das vezes, e nos jogos em que joga mal, conseguir, né, também numa constância maior do que a regra, levar pontos para casa, né? E eu acho que essa capacidade de vencer jogos em que a gente não consegue atuar num nível alto, ela depende muito, cara, dessas duas áreas, né? De ter um goleiro que salva na hora que precisa salvar, e a gente tem isso, e um centroavante, né, que consegue ali, quando tem metade de uma chance, consegue colocar a bola para dentro. E é isso que a torcida do Fluminense percebe que falta ao nosso time já desde o ano passado. E o gol de ontem do Rodrigo Castilho dá ao torcedor uma esperança, né, de que, porra, será que finalmente a gente vai ter esse tipo de gol e esse tipo de centroavante goleador? Isso a gente só vai saber ao longo da temporada, né? Vamos torcer. E é isso, né? Acho que a vitória de ontem foi importante porque, porra, depois do acontecimento traumático, né, que foi a derrota contra o Vasco, se a gente ainda emendasse um empate ou uma derrota num jogo no Maracanã, eu acho que as coisas complicariam muito para o Fluminense nessa corrida, né, pelo título. Acho que com a vitória de ontem, mesmo sem jogar bem, a gente continua ali, né, caçando os líderes a 3 pontos só do Palmeiras, né? Então acho que é uma vitória muito importante, até para a questão também da confiança do time, né? De conseguir, depois de uma derrota difícil, a gente meio que volta aos trilhos mesmo sem jogar bem. Vamos ver se agora no jogo contra o Corinthians no meio de semana a gente consegue retomar o nosso nível de atuação aí da maior parte desse início, né, de Campeonato Brasileiro.
É isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço, valeu!